tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Assis, para muito mais química aqui no nosso canal de Educação. Tudo bem, tudo tranquilo? Deixa eu ver quem que já está aqui com a gente. Pelo IPTV, por enquanto só o pessoal de Ribeira, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Queimada Nova. Outros polos já devem estar conectando, quem estava no intervalo, né? Minha chefa Érica, como sempre, aqui presente. A Thelma, Francesca, Marlene, Maria das Graças, muito bem, aqui pelo YouTube. Tudo bem? Boa tarde, Érica. Show! Então, gente, hoje vamos prosseguir, fazer mais algumas questões do assunto da aula anterior, né? Na semana passada, a gente falou um pouco de isomeria plana e geométrica, certo? Vou dar uma recapitulada em isomeria geométrica e fazer mais algumas questões. E aí vamos entrar em isomeria óptica, beleza? Então, vamos para cima. Como eu disse para vocês, hoje o nosso foco vai ser na parte de isomeria espacial. Deixa eu marcar aqui a canetinha. Certo? O que seria a isomeria espacial? Lembre-se que a isomeria ela se divide em plana ou constitucional e a espacial ou estereoisomeria. Lembrando que a isomeria plana se divide em cadeia, posição, função, compensação e a tautomeria. E a isomeria espacial em geométrica e óptica, tá? A diferença é que a geométrica nós vamos analisar a forma da molécula e a óptica como a molécula desvia a luz polarizada, ok? Então vamos recapitulando. A isomeria óptica, você tem que analisar o carbono quiral, mas também pode ocorrer sem carbono quiral, tem um caso particular, mas principalmente com o carbono quiral, tá? E a isomeria geométrica, baseada no cis-trans e no E e no Z, que eu quero relembrar para vocês exatamente a diferença do cis e do trans e do E e do Z. Vamos lá? Primeiro lugar, isomeria cis e trans, ela pode ocorrer tanto em cadeia aberta, certo? Quanto em cadeia fechada, ok? A diferença é que na cadeia aberta nós precisamos de uma ligação dupla, na fechada não. Basta ver a formação do ciclo e a partir da análise do ciclo podemos ter a isomeria do tipo cis ou trans, tá? Por exemplo, quais são as condições, aquilo que você tem que manter em mente, de compostos abertos? Tem que apresentar uma ligação do tipo dupla entre os carbonos, ok? Ó. De novo, não se esqueçam, precisamos de uma dupla entre os átomos de carbono, tá? E ligantes diferentes em cada carbono da ligação dupla. Gente, ó, cuidado. Muita gente erra a questão de cis e trans. Por quê? Na hora que você chega no carbono com a dupla, além da fórmula molecular, tem que ser a mesma, né, entre as duas moléculas, você tem que observar o tipo de ligação que está entre os carbonos. Por quê? Se os ligantes forem iguais, aquela molécula não pode ter isomeria do tipo cis e trans. Da seguinte maneira. Aqui, ó. Por acaso, se esse R bem aqui for hidrogênio, o R1 e o R2 também for hidrogênio, essa molécula não vai ter isomeria do tipo cis e trans, tá bom? Por exemplo, aqui pode ser hidrogênio, do outro lado também, certo? Você pode ter ligantes iguais, mas nos carbonos diferentes da dupla. No mesmo carbono da dupla, os ligantes têm que ser diferentes. Por exemplo, aqui pode ser um CH3 e aqui também um CH3. Tá? O detalhe é, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Então, quais são as condições? Ligação dupla, tá? E os carbonos da dupla
tem que ter ligantes diferentes. Então, nessa situação, existe a configuração cis e a configuração de uma molécula tipo trans, tá bom? Cuidado. R1 diferente de R2. R3 diferente de R4, tá? Vamos seguindo. Olha aqui um exemplo. Repare que as duas moléculas aqui têm a mesma fórmula molecular. As duas têm 2 carbonos, C2, 2 hidrogênios, ó, H2, e também 2 cloros. As duas têm a mesma, ó, tem a mesma fórmula molecular. Show? Belezeira? O que acontece? Olha aqui, ó. Passo o plano. Ó. Passo o plano aqui. Ligantes iguais do mesmo lado, vamos chamar de cis. De lados opostos, trans, tá? Érica, se você lembra, esses daqui são os slides. Eu só peguei alguns slides da semana passada só para relembrar para você o que é cis e trans, tá? É que eu só estou dando uma recapitulada da aula da semana passada, que a gente vai já para as questões. Porque eu me lembro que na semana passada eu só fiz até a questão 9, tá? Aí hoje eu vou continuar, fazer a 10 e as demais. Antes de começar, isomeria óptica. Mulher, tu assistiu a aula da manhã também. É por isso que tu tá fera em química, ó. Assiste a aula da manhã, da tarde, só falta assistir a aula da noite também. Eu vou dizer, aí você fica top demais. Vamos lá. Beleza? Então, quando a gente for analisar a molécula, ó, traça o planozinho, beleza? Em cima da ligação dupla. E observa a posição dos ligantes. Show? Olha aqui, ó. Mesma coisa. Ligantes iguais. De lados opostos ao plano. Temos isomeria trans. Do mesmo lado. Isômero cis. Show? Beleza? Olha, chegou o pessoal de Jerumenha agora. Boa tarde, pessoal de Jerumenha, pessoal de Ribeira, Galeota, o Polo 2 e o Polo 3 de Jerumenha. Um abração para vocês. Ó, vamos participar, meu povo, qualquer coisa. Aqui no chat do IPTV, coloquem as dúvidas, viu? E você, Érica, tudo tranquilo por enquanto? Tudo na paz? Ah, beleza. Verdade, eu já reparei você assistindo as aulas do meu amigo McDowell. Vamos seguindo. Outro exemplo. Olha aqui, ó. A gente passa a dupla sobre o plano. E você pode ver os grupos iguais, ó. Do mesmo lado. Aqui nós temos o cis. E lados opostos. A molécula trans. E se você fizer a fórmula molecular, vai observar que as duas moléculas têm a mesma fórmula molecular, porém a estrutura espacial ocorre essa modificação na posição das funções do tipo ácido, né? O COOH é uma carboxila, é a função ácida. Muito bem, Érica. Até eu sou fã do homem. O homem foi meu professor também. Vamos seguindo. Olha aqui. Ácido cis-butenodioico, ácido trans-butenodioico. Só relembrando esses pontinhos que a gente já viu na aula anterior. Lembrando também que isômeros do tipo cis e trans, eles têm a seguinte diferença nas propriedades físicas. Ó, o ponto de fusão muda, densidade também e até a solubilidade. A polaridade também, dependendo do tipo de ligante, a polaridade muda, tá? Isômero cis, isômero trans, as moléculas vão ter propriedades físicas diferentes, tá? E até algumas reações entre elas ficam diferentes. Beleza? Vixe Maria, o Rian, hein? Geografia não dá certo não, Rian. Tem que ser o nosso chefe, Adriano. Mais tarde ele está por aqui, ó. Vamos lá.
Condições para um composto cíclico. Primeiro lugar, olha aqui, ó. Olha esse detalhe. Os ligantes do carbono são o quê? Diferentes. Primeira coisa que você vai observar. Primeira coisa, você não perde tempo. Primeira coisa que você vai observar são os ligantes do carbono, certo? Ligantes diferentes, beleza, pode seguir, tá bom? Se os ligantes do carbono forem iguais, aí não vai apresentar isomeria geométrica do tipo cis e trans. Aqui, ó, a gente traça sobre o ciclo. Show? Ligantes iguais de lados opostos do plano. Aqui nós temos o isômero do tipo trans. E do lado de cá, o isômero do tipo cis. Se quiser colocar o nome, tá? É só lembrar que a gente coloca o nome cis e o nome trans no início da nomenclatura. Show? Isso aí vai ser o ciclo 1,2-dimetil. É o ciclo 1,2-dimetil. É o 1,2-dimetil ciclopropano. Aí você coloca o trans no início, né? Trans 1,2-dimetil ciclopropano. E o outro vai ser o cis 1,2-dimetil ciclopropano. Belezeira? Não se esqueçam. Cis, ligantes iguais do mesmo lado do plano. Trans, os ligantes estão de lados opostos ao plano. A outra isomeria que a gente viu na semana passada, só relembrando, o Z e o E, que vem do alemão Zusammen e Etheden. Eita, tchau. Oh, hein, viu, Júnior? Oh, o bichão fala alemão. Ladrão. Ficou feio demais, meu. Eu acho que o Zusammen até que foi. Juntos. Agora esse outro aí, Etheden, opostos. Não, qualquer hora dessa eu vou botar no Google e botar para colocar o termo para me escutar. Eu já era para ter feito isso. Então, gente, o composto do tipo Z, tá? Cis, ele vai ser o Z. O que termina com E vai ser o trans, tá bom? Dessa maneira aqui, ó. A diferença é que aqui a gente vai analisar o número atômico, ó. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Ok? O nitrogênio é 7. O carbono é 6. E o hidrogênio é 1. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter aqui? Ordem de prioridade. Primeiro para o oxigênio. Segundo para o nitrogênio. De novo. Ordem de prioridade. Primeira para o oxigênio. Segunda para o nitrogênio. Por quê? Você vai observar aonde estão posicionados os ligantes de maior número atômico. Se eles estiverem do mesmo lado, isômero Z. Tá bom? Se estiver de lados opostos, isômero E. Aqui o cloro vai ter o primeiro na prioridade, porque o número atômico do cloro é 17. E o número do oxigênio, o número atômico dele, é 8. Então ele vai ser o segundo na prioridade, tá? Repare que o número atômico do nitrogênio é 7, do carbono é 6. Lembrando que ninguém é obrigado a saber o número atômico, tá? A questão ela vai fornecer o número atômico, aí a partir daí você vai analisar se os dois maiores números atômicos estão do mesmo lado, vamos chamar de isômero Z. Se tiver de lados opostos, vamos chamar de isômero E, tá? Nos dois casos aqui, ó, os dois são Z, eu coloquei um E aqui sem querer. Deixa eu botar aqui. Se estão do mesmo lado, serão Z. De lados opostos, E. Érica, você botou uma pergunta aqui. Repete ela para mim, por favor, não entendi. Porque você botou assim, ó. E quando for isomeria cis e trans? Como assim? Digite, explique melhor a sua pergunta. Tá? Ó, porque isomeria cis e trans, o que é que acontece? Qual é a diferença da cis e trans para E e Z?
E e Z nós vamos analisar o número atômico porque tem vários ligantes diferentes. A cis e trans, você vai perceber que tem ligantes iguais nos carbonos opostos à ligação dupla. Aí, nesse caso, a gente consegue usar a cis e trans. Ó, assim, vamos voltar um pouquinho aqui. Olha aqui esse caso. Repare. Ó, metil, metil. Eu estou vendo dois ligantes iguais, tá bom? Aqui de novo, ó. Metil, metil. Dois ligantes iguais nos carbonos opostos. Nesse caso, eu observo a posição deles e digo se é cis ou trans. Agora, E e Z, como você pode ver, ó, tem hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio como ligantes. Aí você tem 4 ligantes diferentes. Neste caso, vamos analisar o número atômico, certo? Era essa a sua dúvida? Diga aí para mim. Coloque aqui no chat. Beleza? Pronto, pois pronto. Então tirei sua dúvida. Vamos lá, vamos seguindo. Só queria dar uma recapitulada no que a gente viu na aula passada, né? Relembrar um pouco. Agora a gente vai para os exercícios. Ele diz assim, ó. Qual das fórmulas pode corresponder a de dois compostos sendo um cis e um trans? Como você pode ver nas alternativas, eu vou cortar a letra A porque não tem ligação dupla, tá? Vamos lembrar que tem que ter uma ligação dupla entre dois átomos de carbono para ocorrer uma isomeria do tipo cis e trans, certo? Outro detalhe aqui é o seguinte, ó. Dá para cortar a letra B, por quê? Olha aqui, ó. Olha esse detalhe aqui. Os carbonos da dupla têm ligantes iguais. Na letra D acontece a mesma coisa, ó. E na letra E está faltando ligante, só tem um. Tinha que ter dois aí. Então, observem que a gente está eliminando a letra B e a letra D pelo mesmo motivo. Qual é? Os ligantes do carbono são iguais. Eles têm que acontecer que nem está aqui na letra C. Ó, tem que ser diferente. Ó. Tem hidrogênio e cloro aqui ligado a esse carbono. Tá? Nesse outro também. Como tem hidrogênio e cloro, eu já sei de uma coisa. Além da ligação dupla que existe entre os dois carbonos, tá? Os ligantes são diferentes, que é a segunda condição para haver isomeria do tipo cis e trans. Eu preciso de um carbono com a ligação dupla e que os ligantes do carbono sejam diferentes, tá bom? Olha aqui, ó. Ó. Por isso que a resposta aqui vai ser letra C, tá? Aqui a letra E também está errada. E olha como é que fica a molécula. A molécula cis e trans. Observem que os carbonos da ligação dupla, os seus ligantes que estão de vermelho são diferentes. Olha aqui, ó. Tem o cloro, tem o hidrogênio. Aqui também, ó. Cloro, hidrogênio. Aqui, ó. Cloro, hidrogênio, cloro, hidrogênio. Lembrem-se que os ligantes dos carbonos opostos, eles podem ser iguais. Mas, no mesmo carbono, os ligantes têm que ser diferentes. Ok? Deixa eu mostrar aqui o detalhe. E, como você pode ver, ó, os dois cloros do mesmo lado do plano. Cis. Lados opostos, trans. Show? Tranquilinho? Ó, se for colocar o nome dessa molécula, fica assim, ó. Escrevi aqui. Essa molécula tem 2 carbonos e tem 2 cloros. Vai ficar 1,2 de cloro. Como são 2 carbonos, et tem a ligação dupla em, o final O. Todos os dois
vão ter o nome 1,2 dicloroeteno, só que nesse caso aqui, o primeiro, esse aqui de baixo, vamos colocar trans no início, ó, trans 1,2 dicloroeteno, e no de cima, cis 1,2 dicloroeteno. Belezeira? Viu como é simples? Nada de outro mundo? Vamos seguindo. Olha a questão 11, diz assim, ó. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa das substâncias. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, espécies do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular, ele já deu aqui a fórmula molecular, ó, C10H6O. Com uma cadeia alifática com 8 carbonos. Opa, primeira informação. 2 insaturações. Olha aqui. Nos carbonos 2 e 6 vão ter grupo metil, a metila. E nos carbonos metil no 3 e 7, insaturação no 2 e no 6. Beleza? Aí, ó, possui 2 isômeros geométricos, sendo um trans, o que tem um forte odor. Pessoal, não, Érica, questões do Enem, quando eu coloco questão do Enem aqui, eu já sei que tu já fez. Tu tá pancada. Olha aqui, ó, que eu falei até numa aula recente, o pessoal perguntando muito o que é que cai nessa parte de orgânica. Pessoal, um dos pontos que você tem que tomar cuidado é que tem muita questão de orgânica que ela pega um assunto como reações orgânicas ou isomeria, mas ela cobra aquela parte conceitual do início da orgânica, que é você conhecer a estrutura, a cadeia, o que é heterogêneo e homogêneo, o que é saturado e insaturado, o que é uma cadeia com dupla, com tripla, o que são os radicais, tá bom? Uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. Então, você saber classificar uma cadeia carbônica é muito importante. Aqui é uma questão de isomeria, porém, ele pegou e misturou com o quê? Com classificação de cadeias orgânicas. Olha aqui, ó. Primeiro lugar, vamos por cada ponto. Primeiro ponto, fórmula molecular é C10H16. Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, todo mundo aí tem C10. Aí já não dá para eliminar. Vamos para o segundo ponto. Cadeia alifática com 8 carbonos. Pois todo mundo tem cadeia alifática e todo mundo tem cadeia com 8 carbonos aí. Porque todos têm 10 e todos têm 2 radicais, certo? Metil. Repare que até para eliminar aí, por enquanto, não dá. 2 insaturações, um carbono 2 e 6. Agora eu acho que já dá para começar a eliminar. Vamos aqui? Vamos fazer a contagem? Ó, que é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Vamos fazer aqui toda a contagem bonitinha para todo mundo, para a gente observar esse detalhe, tá? Dois, 3, 5, 6, 7, 8. Ponto. Fizemos a contagem aqui. Agora vamos eliminar. Por quê? Ele diz que as 2 insaturações estão no carbono 2 e no carbono 6. A letra A está certa. Letra B também. Letra D, C também. Só que a letra D e a letra E eu já vou eliminar. Por quê? Porque a outra insaturação está aparecendo no carbono 5. Ó. Estão vendo?
ela está no carbono 5 e não no carbono 6, como a questão falou. Então aqui a gente já vai eliminar a letra D e a letra E. Por quê? Ó, porque a insaturação tem que aparecer no carbono 2 e no 6. E nessas aí está aparecendo no 2 e no 5, tá? Então, já está fora. Segundo ponto. Tem dois grupos metilas no carbono 3 e 7. Vamos lá. Se você observar a letra B, tem um metil no carbono 2 e no carbono 7. Já a letra A e a letra C, as metilas estão, ó, 3 e 7. 3 e 7. Opa. Vou dar um tchauzinho para a letra B. Está na posição errada. Já dá para eliminar. Próximo. Tem que ser um isômero do tipo trans. Tá? Aí, no caso, vou desenhar a molécula aqui, ó. A resposta, letra A. Estão vendo aqui, ó? A gente vai tracejar o plano, ó. E quando traceja o plano, você observa que os ligantes estão iguais, estão do lados opostos, tá bom? Ó, tem o carbono aqui, ó. O carbono aqui com da carbonila e esse outro carbono aqui, ó. Esses são os dois grupos principais e os dois grupos principais estão de lados opostos. Por isso que a resposta vai ser letra A. Vou marcar aqui bonitinho. Belezeira? Você viu? Ah, opa, rapaz, eita, tá vendo aí, Júnior? Mensagem aí? Uma mensagem dessa chega, a gente fica, ó. Gostei da resolução. Ah, na época, quando você fez a questão, não tinha entendido porque era trans, né? No caso aqui, porque que essa molécula vai ser trans, tá bom? Quando você, Érica, se deparar com uma molécula dessa, que tem, ó, ali tem um carbono aqui, ó. Todo mundo que eu circulei aí são átomos de carbono, tá? Só que esse carbono aqui de baixo é um CH3. Aqui é um C dupla O. E aqui é um CH2, mas ele, ó, bem aqui é um CH2, mas o próximo ligante dele é um carbono aqui. Então, quando você empata assim, você olha para os ligantes, certo? A prioridade é o C dupla O, porque esse carbono está ligado a um oxigênio, então ele é um carbono de maior prioridade. Esse CH3 ele é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Ele sempre vai ter a menor prioridade. Tá? O que é prioridade é na hora da gente enumerar. Ó. Número 1, número 2. Você pode fazer parecido com E e Z na hora de responder aqui. Tá certo? Viu o detalhe? A gente está observando aqui por tipo de carbono. Se essa molécula botasse E e Z, dava para responder também como E e Z. Mas aqui a gente pode dizer que é trans. Exatamente. Passa o plano de simetria em cima da dupla para poder observar com calma. Porque se você não fizer isso, olha, se você tentar responder essa questão só no olhômetro, a chance de errar é muito grande. Tá? O ideal é fazer o planozinho, olhar quem está dos dois lados, beleza? Sempre faça assim, evite. Gente, questões de orgânica quando tem molécula assim, faça o desenho, viu? Perde um tempo, mas pelo menos você garante que está correto. Tá? Vamos lá. Seguindo. E essa questão 12? Ah, essa daqui eu quero ver. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu quero ver se vocês acertam. Questãozinha tranquila, de boas. Vamos lá. Joga 2 minutinhos aí, meu amigo Júnior.
Érica, eu vou desenhar cada um aqui para você entender o motivo, tá bom? Mas eu acredito que você acertou. Ó, o primeiro. Hexeno. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom. Olha como é que eu monto a molécula. Eu começo aqui, ó. Sempre começo por esse pedaço do nome. Porque aqui, ó, é a cadeia principal, tá? Esse finalzinho aqui é a cadeia principal, então eu começo por ele. Depois adiciono os radicais, ó. 2, 3 dimetil. Aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3. Dimetil, show. E a dupla está no carbono 2. Qual é o problema dessa molécula? Eu já vou dizer logo, ó. Infelizmente, a molécula da letra A não vai apresentar isomeria. Por quê? Ó, carbono da dupla tem 2 ligantes iguais, olha aqui, ó, 2 metis. Como na letra A, um carbono da dupla apresenta 2 ligantes iguais. O outro carbono não, ó. Os ligantes são diferentes. Mas como o primeiro carbono tem 2 iguais, aí já não tem isomeria do tipo cis e trans. Letra A tá fora. Vamos para a letra B. A letra B está aqui, ó. 5 carbonos, pente, né? Na posição 1, penteno. Se você observar aqui, aqui tem o hidrogênio, tem esse carbono aqui, só que esse carbono da dupla, ó, 2 hidrogênios, não respeita o segundo critério. O primeiro critério é ter uma ligação dupla. O segundo critério é que os carbonos da dupla têm que ser diferentes. Aqui são iguais. Então, ó, letra B está fora. A letra E é o eteno. O eteno é assim, ó. Os 2 carbonos, todos os ligantes são iguais, ó. Letra D está fora também. E a letra E é hexeno de novo. No carbono 3, um metil. No 3, uma dupla. E no 4, um etil. Qual é o problema aqui, ó? Olha esse carbono da dupla aqui. 2 ligantes iguais. Reparem que todas as letras, com exceção da letra C, que é a resposta correta, um dos carbonos da dupla tem ligantes iguais. Então vamos ver o seguinte. Vamos montar essa molécula. Desenhar ela bem aqui, ó. Hexeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. No carbono 3, ó, 1, 2, carbono 3 aqui, colocou a dupla. E no 3, um metil, CH3. Aqui tem um H. Como você pode ver, quando fazemos aqui, ó, fazemos o plano de simetria, os ligantes iguais estão de lados opostos. Então esse que eu acabei de desenhar é o do tipo trans. Show? Aí basta você inverter a posição desse metil com esse etil, que você vai ter o do tipo cis. Por isso que a resposta aqui é letra C. Lembrando, porque esse exemplo da letra C é o que possui isomeria geométrica. Ele é o único que respeita os 2 critérios. Quais são eles? Ter uma ligação dupla e os ligantes da dupla serem diferentes, tá? Como você pode ver nos 2 casos aí, ó. Um tem um etil, aqui, ó. Aqui tem um etil e um metil aqui. Aqui tem um etil e um átomo de hidrogênio. Ligantes diferentes, beleza? Vamos seguindo? Olha aqui a questão 13. Indique o tipo de isomeria existente nos compostos abaixo. Vamos começar assim. Opa. Um é cis e o outro é trans. Por quê? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos passar um plano aqui e um plano aqui. Os hidrogênios estão, ó, do mesmo lado. E aqui, ó,
estão de lados opostos. Quando estão do mesmo lado, cis. Lados opostos, trans. Isso aí tá bem facinho. Aí é o ácido maleico e o fumárico, né? Que é o 1,4, é o ácido butano 1,4-dioico. Certo? O da esquerda é o cis, o da direita, o trans. Tranquilinho demais. Fácil, fácil, fácil. Sempre passem um plano, viu, pessoal? Passa o plano de simetria para analisar, tá? Questão 14. Vamos lá, pessoal de Jerumenha. Pessoal de Ribeira Galhota. Minha amiga Érica, essa questão 12 aqui, essa daí tá facinho. Vou deixar a tela para vocês. Aonde é que está a isomeria cis e trans aí? Em qual carbono? Joga aí, Juninho, 2 minutos para os meninos. Essa questão, eu vou tirar essa tua